Muito bem, meus irmãos. Nessa oportunidade, eu quero falar com vocês a respeito dos tipos de sermões. Nós temos o sermão temático, nós temos sermão textual e nós temos sermão expositivo. São os três principais. Existem outros, como baseados aí em fatos históricos, enfim. Mas nesta oportunidade eu quero falar com vocês a respeito desses três primeiros exemplos ou tipos de sermões que eu coloquei para vocês. Quando vocês olham para o texto bíblico, como que eu vou escolher que tipo de sermão que eu vou abordar? Você tem conhecimento disso? Por que que existem tipos de sermões? É porque toda a pregação, todo o sermão, ele deve ter uma estrutura. E para a formação desta estrutura, ele tem a sua origem. Então, se a estrutura que eu coloco lá de introdução, do corpo do sermão, onde eu tenho as três divisões, e depois eu tenho a conclusão, ou fim do sermão, esta estrutura, se ela se originou de um tema, então eu tenho o temático. Mas se ela se originar de um texto, eu posso ter o sermão textual ou o expositivo. Agora, qual que é o critério para escolher um deles? Ora, é o próprio texto, irmãos. Não sou eu que penso comigo, hoje eu vou trazer uma pregação temática e eu saio à procura de um texto que encaixe num tema. Isso é possível? Lógico, perfeitamente possível fazer, mas não é o recomendado. O recomendado é que nós já tenhamos conosco a palavra que o Senhor nos dá para pregar, ou seja, a mensagem. O Senhor nos deu a mensagem. Agora eu olho para o texto que eu tenho, que o Senhor me orientou, e cada um vai ter a sua forma, que vai receber essa orientação de Deus para a pregação. E daí eu olho para o texto bíblico e eu vou perceber no texto se eu consigo encaixar nesse texto o temático, ou seja, tirando dele um tema e depois estruturando o temático, ou então eu olho para o texto e vejo, não, aqui cabe o textual, ou por fim ainda o expositivo. E no caso do textual, você pode fazê-lo de forma natural, de forma analítica e de forma sintética. Quanta coisa, né? Quanta informação. Pois é, irmãos, é preciso fazer um curso a estudar isso aqui. E é importante, principalmente para você, que sempre vai na igreja, você quer falar, você quer ter aquela oportunidade lá na igreja. Eu sempre falo no presencial com os irmãos que aqui na igreja eu treino os irmãos dessa forma, dando-lhe 10 minutos para falar durante o culto, e eu começo então a observar a fala desse irmão e o desenvolvimento dele durante os 10 minutos. Então você lá na congregação, você tem a sua oportunidade de se dirigir à igreja, à congregação. Agora, como que você está se dirigindo? Você pega o texto de forma aleatória, não pensa nada a respeito de estrutura de sermão? Ah, pastor, esse negócio de sermão, estruturar sermão, é para o pregador. É pregador. Quem que é pregador? Você que está falando 10 minutos na igreja, você não é pregador? Você não é pregadora? Ora, pregador é aquele que fala a palavra de Deus. É aquele que transmite uma mensagem da parte de Deus para a igreja. Não está ligado com o tempo. Agora, existe aquele que é o pregador da noite, que vai trazer a última mensagem daquela oportunidade. Esse sim vai ter um tempo mais longo, de repente 40, 45, dependendo do culto e da congregação, vai ter 45, 50, uma hora para pregar. Agora,
Você que fala durante o culto os 10 minutos, se expressa, você também é um pregador ou uma pregadora. E você deve sim se preocupar com isso aqui. Por quê? Porque você precisa fazer as pessoas entenderem a mensagem que Deus lhe deu. Para você, a mensagem está claríssima. Agora, para aqueles que vão te ouvir, a mensagem ela está clara? Ora, não está não. Você vai tornar esta mensagem ela clara para as pessoas. E daí você precisa fazer da melhor forma possível, assim estruturando. Então, para 10 minutos, você sim tem que ter uma introdução, você tem que ter o seu desenvolvimento e você tem que ter a sua conclusão. Quando eu iniciei esta fala, eu já fiz uma introdução e estou fazendo agora o desenvolvimento. E daqui a pouquinho vou concluir a mensagem. Você, quando ouve as pessoas pregarem, falarem, você consegue identificar isso? Não. Agora, pode ser que você não tenha conhecimento do assunto ou que aquele que está falando também ignore isso e fala de qualquer jeito. Fale, vai falando. As pessoas não entendem nada. Você quer ter aí um bom resultado na sua fala? Você quer chegar lá diante da igreja, a igreja dar atenção para aquilo que você está falando, eles não ficarem dispersos? Pois bem, comece a estruturar a sua mensagem. Então, quando eu olho para um exemplo aqui, de Apocalipse capítulo 21, ora, irmãos, isto aqui eu posso pregar, tirar um tema daqui e pregar temático, e o textual. No textual aqui, eu não tenho possibilidade de usar o natural. Já explico para você por quê. Eu tenho aqui a possibilidade de pregar na forma analítica. E a mensagem que eu acabei de pregar aí para vocês está nesse caso, tá bom? Analítica. Depois você vai ouvir esse sermão que eu preguei e você vai entender, tá certo? Então aqui está um exemplo do sermão textual. Qual a diferença do sermão textual para o expositivo? É que o textual ele se apega a um texto mais curto. Por exemplo, esse aqui de 8 versículos que eu escolhi. Agora, o sermão expositivo é se eu viesse trazer para vocês aqui a exposição de Apocalipse. Olha, aí vai ficar longo, aí vai ficar grande, né? Então, não há possibilidade de eu fazer a forma expositiva só desse capítulo do verso 1 até o verso 8. Então, aqui não cabe para mim o temático, de preferência não, o temático, a não ser que eu escolha um tema e separe, mas aqui o ideal é textual e na sua forma natural não cabe, na sua forma analítica, tá bom? Aí caberia. Vou para um texto do qual eu sempre dou exemplo para vocês, que está nos Salmos de número 37 e o verso de número 5, eu posso, no Salmo de número 37, pregar textual analítico? Posso, tá bom? Posso sim. Eu posso pregar expositivo no Salmo 37? Posso. Por que que eu posso no 37 e eu não podia em Apocalipse? Porque o livro de Apocalipse, ele é um todo, irmãos. E de forma expositiva eu não tenho como eu separar um versículo. Eles estão de uma forma ou outra interligados. E aí, na forma expositiva, eu não tenho condição de fazer. Então, eu tenho que optar pelo textual. Já os Salmos 37, ele é independente. E a maior parte dos salmos são. Eles são independentes, eles não estão ligados um ao outro. Então, eu posso pegar o Salmo 37 e pregar de forma expositiva. O sermão expositivo vai ser aquele que vai tratar dos detalhes, dos pormenores que estão contidos aqui no texto. Vou falar no sermão expositivo aqui, vou falar do fundo histórico do Salmo 37, qual que foi a ocasião que o salmista, ele cantou esse hino, pois os salmos, ele é um hino, tenho que falar isso no expositivo, tá vendo?
Então, você precisa fazer um cursinho aí, você precisa assistir às aulas, investir mais no teu ministério. Você deseja isto? Eu vou deixar no link para vocês aqui. Quando esse vídeo subir para o YouTube, eu vou deixar no link para você investir aí no teu ministério e aprender mais a respeito do sermão expositivo, tá bom? Não perca a oportunidade, faça isso, porque nesse curso Sermão Expositivo, na forma sequencial, eu vou dar os detalhes para você. Pode ter certeza disso. E aqui nesse Salmo 37, então, eu tenho no verso de número 5, olha só, tanto o Salmo 37, ele está à parte de todo o livro de Salmos, eu posso pregar, repito, de forma expositiva, como também dentro dele eu tenho alguns versículos que eu posso pegar textual e pregar textual. O verso 5 é um exemplo, e está assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, quando eu pego esse versículo sozinho, eu não estou atrapalhando a mensagem contida nesse verso, porque esse verso, ele está como que independente de todos os outros versos dentro do texto, de modo que aí eu posso dividi-lo de forma natural. Como que ficaria? Primeiro tópico: entrega o teu caminho ao Senhor. Segundo, confia nele. Terceiro, ele tudo fará. E eu vou falar então, eu vou transmitir, eu vou explicar para os irmãos esses 3 pontos do Salmo 37, verso 5. E tem outros versículos aqui dentro que eu posso fazer semelhante, tá bom? Então fica aqui essa orientação, fica aqui essa dica para vocês. Aproveite. Quando falar lá na igreja os 10 minutos, dê preferência para um versículo bíblico. E qual versículo bíblico que vai ser? Semelhante ao 37, verso 5. Você vai ter a oportunidade de falar desses 3 pontos sobre o fato da pessoa entregar o caminho ao Senhor. O que é isso? Explique. O que é confiar no Senhor? Explique. E o resultado dessas 2 primeiras coisas? O Senhor tudo fará. Em 10 minutos você tem condição para falar isso. Amém? Deus continue te abençoando cada vez mais.